Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, vai ser um depoimento não muito extenso, mas bem elaborado de uma experiência que eu tive há alguns tempos atrás. Aí a gente teve já 4 crises de cálculo renal, mas primeiro eu quero me apresentar, porque tem pessoas que não me conhecem, né? Meu nome é Clayton Souza, sou natural lá de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, e hoje fazem 7 anos que eu estou morando aqui em Florianópolis, Santa Catarina. E por incrível que pareça, um tempo atrás eu tive quatro crises de cálculo renal. 2 crises que eu tive no Rio Grande do Sul, eu tive que baixar o hospital por conta de tamanha dor. Isso me lembro que foi exatamente na época de Natal. Passei 2 anos a fio dentro do hospital na época do Natal, fazendo Buscopan na veia, porque eu não aguentava a dor nos rins, no rim, né? Porque era no rim, no meu lado esquerdo. É uma dor assim que dizem que é pior que a dor de parto. Eu nunca tive dor de parto, mas já tive 4 crises de cálculo renal e digo para vocês que a dor ela é insuportável. Chega a suar a testa assim de tamanha dor. E naquelas 2 vezes que eu tive no hospital, uma vez foi em Caxias do Sul e a outra vez foi em Carlos Barbosa. E depois que eu vim para cá, em Florianópolis, aí deu uma pausa nas dores, né? E quando eu cheguei aqui em Florianópolis, eu tive 2 crises. E a última crise que eu tive foi em 2019, e foram 2 crises, né, quando eu tive aqui. E as 2 crises eu notei algo quando eu fui urinar, eu senti uma dor. E aí, olha só, tá aqui, ó, pedra, uma das pedras eu guardei, inclusive, urinei essa pedra e depois na segunda crise mais uma pedra. E aí comecei a ficar preocupado porque saía sangue quando urinava e a dor insuportável. Não tinha remédio que parasse a dor. E graças a Deus, o ano passado, em abril do ano passado, eu conheci a Doterra. E aí eu comecei a utilizar óleos essenciais. Para minha surpresa, limão siciliano. Comecei a tomar o limão siciliano e nunca mais senti dor nenhuma nos meus rins, nunca mais tive problema de rim. E eu acredito que auxiliou muito a nunca mais ter essas dores, também tomando mais água durante o dia. E algumas características do limão siciliano, vou ler aqui para vocês, principalmente para pedra nos rins e vesícula. Eu não sabia disso até então, mas pode ser aplicado diluído sobre a área de desconforto, no caso aqui em cima, quando sentir algumas dores em cima dos rins, experimenta fazer isso. Você vai aplicar diluído sobre a área de desconforto e adiciona uma bolsa de calor para intensificar a ação, ou seja, aquelas, como é que chama? Aquelas bolsas de água quente, né? Térmica de água quente que tu coloca em cima e ingerir algumas gotas em água ou em uma cápsula para quebrar as pedras. E eu já tinha tentado de tudo já para quebrar as pedras, já tinha tomado Coca-Cola com abacaxi, folha de carrapato, enfim, várias e várias e várias receitas que a gente fazia, e todas elas que o gosto é muito ruim e assim nunca dava aquele resultado que a gente esperava. E por incrível que pareça, hoje, graças a Deus e a óleos essenciais, eu nunca mais tive nenhuma crise nos rins. E ele também é maravilhoso, né? O limão siciliano, todos os médicos, eu gosto muito de acompanhar o Dr. Laí Ribeiro, ele sempre fala que todo mundo, todo ser humano deveria utilizar o limão, tomar limão todos os dias de manhã. E, inclusive, ele falava que teria que ser em jejum. Eu já não faço em jejum, mas todas as manhãs eu tomo ali 1, 2 gotinhas de limão siciliano em 2 dedos de água, depois tomo mais um copo de água atrás, e daqui a pouco mais um copo de água, e vou tomando água durante o dia. O próprio copo já fica com aquele sabor do limão siciliano o dia inteiro, porque ele fica ali,
E aí, ao meio-dia eu tomo novamente e à noite também, e antes de dormir eu tomo novamente. E eu tenho notado, assim, que inclusive azia, refluxo que eu tinha também, aquele muco que criava na garganta, assim, diminuiu muito. E sem contar que a nossa saúde, ela fica, assim, sensacional. Então, eu aconselho que todos tomem limão siciliano, porque vai fazer bem para a tua saúde com toda certeza. E só para vocês terem uma ideia, os óleos essenciais em 22 segundos eles já estão nas células do nosso cérebro. Em 2 minutos em toda a nossa corrente sanguínea e em 22 minutos está em todas as células do nosso corpo. Então, como eu sempre falo, eu nunca tinha conhecido um produto que ele desse um resultado de impacto na vida da pessoa. Então, se você fizer a degustação dos produtos, colocar uma gotinha de limão para a pessoa experimentar, tomar um meio copo de água, ela vai sentir o gosto, ela não vai mais querer deixar de usar. Então, a princípio seria isso. Ele tem várias propriedades, o limão siciliano. Olha só, ele ajuda também nas questões de pH e limpeza linfática. Você pode tomar num copo de água ou aplicar nas orelhas e nos tornozelos, tá? Para limpar e equilibrar o pH do corpo. Para edema e retenção de água também, tome em um copo de água ou numa cápsula, ou massageie as pernas ou na sola dos pés, que vai ajudar muito também a retenção de líquido, né? Retirar os líquidos do corpo. Então, para azia e refluxo também, toma num copo de água com gengibre também, tu pode tomar, que vai te ajudar bastante nessa questão de azia e refluxo. Ele também auxilia muito na congestionamento em muco. Você esfrega nas mãos e passa no peito, dispersa, mas não vai para o sol, porque todos os óleos que são cítricos, eles podem te trazer consequências à pele. E o nariz escorrendo de alergias também, você inala. Meu pai, ele não toma, mas ele fica, toda hora meu pai fica inalando. E o meu pai tinha alguns tipos de problemas de alergia que ele começou a notar e começou a sumir também no corpo dele. Então, você pode também usar para esse fim de nariz escorrendo e alergias. E ele traz um equilíbrio emocional também, quando você usa ele topicamente ou aplicando na sola dos pés, ele te deixa energizado. E as principais propriedades do óleo de limão siciliano, ele é antisséptico, diurético, antioxidante, antibacteriano, desintoxicante, desinfetante, mucolítico, adstringente, desengordurante também para fins de limpeza da casa, se você usar. Eu vi uma pessoa que ela aplica uma gotinha na esponja de lavar louça e isso faz com que mate todas as bactérias, então você está lavando a sua louça ali. Então, seria isso, né? Eu fico muito feliz de poder dar esse depoimento, porque foram 4 crises de cálculo renal, onde está aqui, ó, as 2 pedras estão aqui dentro. Para quem não tinha visto, as 2 pedrinhas que eu tinha no rim foram 4 crises de cálculo renal, mas em 2 delas eu urinei as pedras. Isso aqui é uma dor que vocês não imaginam quanto. Sangra, e é complicado. Então, graças a Deus, não tive mais crise de cálculo renal. Então, seria isso, o depoimento seria esse. Se vocês tiverem alguma pergunta em relação a isso, em relação ao limão siciliano, fico aqui à disposição para trocar ideia com vocês. Eu vi que tem aqui 18 participantes. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar, fique à vontade. Pode abrir o vídeo, pode abrir o microfone aí, pode perguntar. Alguém de vocês aqui na sala teve cálculo renal ou problema na bexiga, alguma coisa assim, infecção urinária? Não.
Ninguém, pelo jeito, ninguém. Então, vocês são afortunados. O Dino, que eu acredito ser a Vera, disse que teve. Eu. Ela escreveu eu. A Veranice, eu acho que abriu, não sei se ela está fazendo alguma pergunta aí. Não, ela só respondeu a tua pergunta. Deixa eu ver aqui, que eu não vi no bate-papo aqui. Tá. E aí, a Veranice quer fazer alguma pergunta? Oi, Clayton. Tudo bem? Eu, assim, para ter cálculo renal ou infecção na bexiga, nunca tive, né? Mas tem uma irmã minha que muitas vezes, assim, no ano, ela tem esses cálculos renais e a infecção na bexiga é muita. E ela tirou o útero dela fazem 2 anos. E depois que ela tirou o útero, as infecções na bexiga só aumentaram. Agora, como ela está na doTERRA, então ela fica ingerindo todos os dias o lemongress e ela pega o bergamota também, sabe? E ela Ótimo. acaba colocando na jarra, também na geladeira dela, junto com outras frutas, 2 gotinhas de lemongress. Ela tá sentindo bastante, assim, odor na hora de fazer xixi, sabe? Sinal que Sim, tá limpando, né? está limpando, com certeza. E Mas só ela temos está a usando, agradecer, né? graças a Deus, e ela está usando limão siciliano também? Isso, todos os dias ela está usando limão siciliano. Ela coloca na garrafinha dela e ela vai tomando aquela água durante o dia. Maravilha, então, ótimo. Não tem explicação, né? Só para quem teve problema de cálculo renal ou infecção na bexiga sabe o que é essas dores, né? E limpa. Clayton, Oi? eu vou compartilhar contigo, com vocês, sobre Sim, muito que eu Rosane. conheço. É a Rosânia. Então, Vai lá, Rosane. por toda a minha vida, eu tive infecção urinária. E olha que é bastante vida, 57 anos. A minha mãe disse que desde bebê sempre tive problemas com isso. E eu, na vida adulta, me lembro que eu tomava, até 3 anos atrás, antes de conhecer os olhos, eu usava vários ciclos de antibióticos por ano. Chegava assim, Sim. às vezes, 3 meses, de 3 em 3 meses voltava, era recorrente, exame de tudo que tu possa imaginar, da bexiga, de urina, de tudo relacionado a essa região aí. E era trocando antibiótico, trocando, que uma vez até me deu uma alergia tão grande que eu tive que parar no hospital para fazer uma outra, como é que eu vou dizer para ti? Eu sei que foi uma parafernália, assim, tive que fazer uma lavagem, um negócio lá, porque fiquei mal. Então, os últimos que eu usei foram o norfloxacino, de 500 miligramas. Mas aquilo ali já não estava mais fazendo efeito também, porque o ciclo ele estava retornando. Então, eu comecei a usar, não tinha no Brasil ainda, eu estava no Chile. O que aconteceu? Eu vim para o Brasil, peguei um kit, não sabia como usar, tomei orégano na garrafinha de plástico, aí veio aquelas gotinhas do orégano e grudou na minha boca, queimou meus beiços, mas não tem problema. 2 vezes, nunca mais infecção urinária, até hoje. Sabe o que é? Está livre de antibiótico, isso aí para mim, porque a minha infecção urinária era muito grave, de urinar sangue. Era muito horrível mesmo, parecia que ia arrancar tudo que eu tinha dentro de mim, aquela dor era horrível. Então, eu estou livre. O que me ajudou foi claro, né? Depois eu fui usando outros óleos, mas o orégano, 2 vezes que foi da infecção urinária, eu tomei ele na água e foi embora a bicharada. Maravilha. O orégano ele é para isso mesmo, né? Para matar tudo aquilo que não presta dentro do nosso corpo, né? Ele faz uma limpeza de tudo que não presta também no nosso corpo. O orégano é também incrível. Mas eu estava, olha só, o tamanho da pedra. Isso aqui não dá nem para dizer que é pedra, pessoal. Isso aqui, na verdade, são cristais. Tá? Cristal é muito mais difícil de quebrar. Então, assim, tem que ser muito poderoso o produto para quebrar ou desmanchar isso aqui. Isso aqui é cristal. E eu digo para vocês, faz 1 ano
E mais de um ano que eu nunca mais tive sequer uma sensação de dor nos rins. E isso é maravilhoso. Que bom ouvir o depoimento de vocês também. Eu não sei se a Vera está aí, se ela quer falar alguma coisa. Estava aqui antes, né? Acho que ela... está aqui, sim. Mas tudo certo, Clayton. Já respondeu a minha pergunta, já botei a minha colocação também da minha irmã. Tudo Muito certo. obrigado. Muito Agora é só obrigado. usar os olhos. Agora é só usar e nunca mais deixar de usar, né? Porque a saúde vai cada vez aumentando mais, a saúde da gente. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Oi. Oi, Vera. Oi, Clayton. Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Tudo. Assim, ó, na verdade, eu já operei em bexiga, né? E eu tenho um problema muito sério, por exemplo, de falta de citrato de potássio, né? A minha suprarrenal não funciona os hormônios. Então, o que que acontece? Eu sempre tenho que ter muito cuidado pelo fato que eu sou muito alérgica, tenho alergia no sangue e tenho esse processo renal, né? E daí eu estava conversando com a Franciele e ela é praticamente uma doutora, porque ela já fez mestrado e tudo, né? Gerontologia, ela é fisioterapeuta, mas ela fez um mestrado e já está encaminhando o doutorado, já tem um período, né? Então, assim, médica, a Franciele né? Praticamente da fisioterapia na gerontologia. Ela estava me explicando que ela vai fazer um tratamento comigo, porque esse processo que causa problema na suprarrenal é um processo de parasitose. Olha só, pode ser fungo, pode ser qualquer tipo de parasita no organismo, né? Então, assim, eu sempre observei que minhas unhas têm marcas de riscos nas mãos, assim, né? Nas unhas das mãos. E eu tive um processo muito grande com fungo nas unhas dos pés. E ela disse que tem tudo a ver com essas coisas. Então, e também o intestino, né? E daí, quando eu comecei a usar a doTERRA, que eu fiz, por exemplo, eu fiz DDR Prime na cápsula com orégano, eu percebi assim, ó, como eu tinha um problema sério intestinal, né? E olha como é maravilhoso o tratamento da doTERRA, porque no momento que tu trata e limpa teu intestino, tu sente que todas as coisas começam a melhorar, né? Porque, inclusive, assim, ó, era para mim, eu sempre tive orientação com o médico para tomar 4 hormônios por dia, umas cápsulas, aqueles antigo melhoral, sabe? Horrível, que não... Deu uma travadinha na internet. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ela retorna, porque esse depoimento dela é fantástico, em função de que homens dificilmente têm infecção urinária. Isso não é comum em homens, infecção urinária. Não é o cálculo renal. Então, mas ela vai voltar. eu vou aproveitar desse espaço, porque como ela buscou a infecção urinária e ela falou das bactérias e fungos, dito por um proctologista, ok? Esse proctologista diz que é muito difícil os homens terem infecções urinárias. Inclusive, ele prescreveu exames de bactérias e fungos para este homem, que foi ao laboratório fazer o exame, e simplesmente o laboratório ligou para o médico, perguntando se o médico estava bem, se era aquilo mesmo que ele queria, né? E o médico respondeu, sim, é exatamente esses exames que eu quero. E constatou. Então, ele declarou, dado o resultado positivo, da infecção urinária masculina. Vera, eu só aproveitei o teu momento que tu trouxe a infecção urinária, ok?
para falar do masculino. Então, agora, continua que o brilho é teu. Liga o microfone, Vera. Sim. Não, eu tô com um problema na internet terrível aqui, é porque tá dando esses ventos aí do temporal, né? Sim. Pessoal, então, assim, ó, eu percebo que nós realmente temos que limpar o nosso intestino. Quando o Dr. Victor Sorrentino, que eu acompanho muito ele, fala que o intestino é o segundo cérebro, isso eu já aprendi lá na biomedicina. O que é mais importante? É a área digestiva, ou é a área cerebral, ou é a área intestinal? O pessoal, todo mundo, né? A área cerebral, papapá. Outros, não, porque a gente tem que comer bem, porque não sei o quê, porque era, né? E comer coisas integrais, naturais, e isso que é o melhor para a saúde. Aí o professor lá, o doutor lá, em Curitiba, pessoal, a área mais importante do nosso organismo é o intestino. Porque se você comer tudo que tiver de melhor e tiver com o intestino preso, isso vai virar numa coisa parada que vai infeccionar, e os teus organismos lá intestinais, eles estão mandando tudo aquilo que tiver parado lá para o teu sangue, e vai infeccionar teu sangue, que vai infeccionar teu rim, e que vai infeccionar tua bexiga, e que vai gerar candidíase, problema de ardência na bexiga, aquelas infecções terríveis. Gente, eu sofri terrivelmente por anos e anos e anos, até que eu operei meu rim, quando veio um médico para Ijuí, primeiro médico que teve em Ijuí, tinha 26 anos, mas o meu problema sempre foi intestinal, que sempre foi intestino preso, né? Então, assim, eu hoje, quando eu atendo alguém para tratamento com os óleos essenciais, já antigamente, né? A primeira coisa que eu pergunto, qual é a função intestinal orgânica que você tem, né? Para primeiro iniciar sempre com um tratamento intestinal, né? De limpeza, né? De começar a manter uma evacuação diária, né? Porque o doutor lá, eu lembro, no curso lá de medicina naturista, a pessoa teria que evacuar 2 vezes por dia para manter um intestino limpo. Porque daí, às vezes, de um dia para o outro, você fica com tanto dentro do corpo, sabe? E isso começa a gerar um problema, principalmente nas mulheres depois dos 55 anos, que quase todas elas têm problema de diverticulite e até câncer do intestino. Por quê? Porque quando faz aquela curva lá na saída, né, é ali que gera o maior problema das mulheres. Eu acho que até dos homens também, mas eu sei que nas mulheres o câncer de intestino é exatamente naquele lugar que vai gerar o problema, porque ali quando ele faz aquela dobra do intestino para depois sair pelo reto, e se está muito preso o intestino ali, é ali que ele vai queimar as paredes. Então, assim, quanto, gente, que para mim foi maravilhoso essa limpeza intestinal. Eu digo para todo mundo, eu digo sempre assim, eu não posso me omitir. Vera, Vera, olha só. Hoje foi cálculo renal. Amanhã, às 13h29, pode ser intestino? Amanhã o Sávio tem reunião com nós aqui. Sexta. Pode. Clayton! Clayton, flyer para nós. Yes. Ok? Mas então, assim, Vera, né? Vera, é muito importante. E aí, tu tens um conhecimento extraordinário sobre o intestino. Então, traz para nós os metros do intestino, traz para nós os cílios dentro do intestino, como é que vai limpando, ok? Como é que vai armazenando o bolo fecal? Por favor, traz,
venha trazer todo o teu conhecimento para nós, que a gente está aqui para receber e aceitar, ok? Então, intestinal com a Vera na sexta-feira. Olha que alegria para nós. Algo mais sobre cálculo renal, gente? Que foi a proposta de hoje? Só. A Cláudia, deixa eu ver aqui. A Cláudia disse que ela chegou um pouquinho atrasada, né? Mas eu vou rapidamente falar para a Cláudia que é o seguinte. Eu tive 4 crises de cálculo renal, Cláudia. 4. 2 no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, e 2 aqui em Florianópolis. Faz mais de um ano que eu não sei o que é uma dor no rim. E aqui está a prova, ó. Foi 2 vezes que eu urinei o cristal. Nem digo pedra, é cristal, tá vendo? Hoje, graças a Deus, não tenho mais. Nem dor, nem nada. Essa foi a história que eu contei aqui. Rapidamente, porque já estamos quase terminando. E aí, o que eu usei? Limão siciliano. Isso aqui fez... Limão siciliano que fez a desintoxicação do meu corpo, dos meus rins, graças a Deus. Nunca mais senti dor nenhuma. Foi isso. Alguma pergunta aí, pessoal? Cláudia, abre o teu microfone. Desculpa. No sábado eu assisti uma live sobre o do Farroupilha. Que pena que eu esqueci, liguei agora é 7 horas da noite aqui, então por isso agora... Ah, tá, entendi. Então estava organizando café e me passei. Pena, mas ok, outras virão ainda sobre cálculo renal. Vai vir mas eu estou mas tá usando... aqui, ó. Dose eu estou dupla usando de... o Lemon também, eu estou usando. Ótimo. Mas tudo bem. Tá certo então, Cláudia. Tá? Obrigado. Obrigada. Tá certo, pessoal? Adriana, contigo. Só para deixar a Cláudia tranquila, o que o Clayton fez, ele tomou o Lemon siciliano e acabou com o cálculo renal dele, ok? Então, gente, gratidão, Clayton. Obrigado pelo teu momento. O apresentador é sempre o mesmo, mas as histórias são diferentes, porque são resultados positivos dos óleos essenciais. E na sexta-feira, aproveita e convida todo mundo para ouvir a Vera com questões intestinais. Tá bom, obrigada. Então, gente, Torçam desejo a por todos... nós aí. Torçam por nós. Começamos nossa reunião hoje à noite, lá no restaurante da Ivone, acho que ela está aqui na live. E amanhã o dia todo, em função aqui, vai ter várias pessoas carregando sarro para tudo que é lugar aqui. Tá? Para ir fazer reuniões também. Sinal de Premiere, viu, Adriana? Chegando no Premiere aí. Olha ali! Recebeu um bônus extra de divisão de lucro no mundo, gente! Isso... Você para a elite, Adriana! Parabéns, parabéns! Olha aqui, estou fazendo a convocação para cada um montar um chocalho para os reconhecimentos. O mais bonito a gente vai dar um troféu. Tá bom. Então, a festa vai ser grande, ok? Uma feliz tarde para todos. Vocês. Até amanhã de manhã, às 7h29. Fiquem bem, gente. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Até a noite. Tchau, sucesso.